O Vasco está afundando, a torcida está desesperada, e agora surge um nome que divide completamente opiniões: Renato Gaúcho. Mas a pergunta que não quer calar é: Renato realmente pode salvar o Vasco do caos? Ou essa é só mais uma aposta arriscada de um clube que parece perdido? Porque vamos ser sinceros, o Vasco vive uma das fases mais turbulentas da sua história. O time coleciona derrotas, atuações fracas e uma pressão absurda da torcida. E quando o desespero bate, os dirigentes apostam em nomes fortes. E é aí que entra Renato Gaúcho. Renato é um personagem gigante do futebol brasileiro, polêmico, confiante e com uma personalidade que sempre chama a atenção. Como treinador, ele viveu seu maior momento em 2017, quando conquistou a Copa Libertadores com o Grêmio, jogando um futebol ofensivo e eficiente. Naquela época, Renato parecia intocável. Mas o tempo passou, e a pergunta que muitos torcedores fazem hoje é: Renato ainda é aquele treinador decisivo? Nos últimos trabalhos, as críticas cresceram. Alguns analistas dizem que o estilo dele ficou ultrapassado. Outros afirmam que Renato depende demais de elencos fortes. E agora ele pode assumir justamente um time que vive o oposto disso. O Vasco não vive estabilidade. O Vasco não vive confiança. E principalmente, o Vasco não vive bons resultados. O clube que já foi gigante no Brasil hoje luta para não cair novamente. E a torcida sabe disso. Por isso muitos torcedores estão divididos. De um lado, quem acredita que Renato pode trazer liderança, experiência e aquele famoso espírito vencedor. Do outro lado, quem teme que essa seja só mais uma aposta sem planejamento. Porque o problema do Vasco talvez nem seja só treinador. É gestão, é elenco, é estrutura. E nenhum técnico no mundo faz milagre sozinho. E tem outro detalhe que está incendiando as redes sociais. Renato Gaúcho sempre foi conhecido por falar o que pensa. E muitas vezes isso gera polêmica. Agora imagine esse estilo dentro de um clube que já vive em crise permanente. Pode ser exatamente o choque que o Vasco precisa. Ou pode virar mais gasolina no incêndio. A verdade é que o Vasco chegou num ponto crítico. Se Renato Gaúcho assumir, ele não vai encontrar um cenário fácil. Vai encontrar pressão, cobrança, desconfiança. Mas também vai encontrar algo poderoso. Uma torcida gigante que nunca abandona o clube. Agora a pergunta fica para você: Renato Gaúcho é o cara que vai salvar o Vasco? Ou estamos prestes a assistir mais um capítulo de frustração em São Januário? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa. E se você gosta de futebol sem filtro, com opinião forte e análise direta, já se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui a gente fala de futebol de verdade. Doa quem doer.